Lembra da palavra da semana passada, quarta-feira passada? Sim ou não? Falamos sobre quem? Ficou registrado? Ficou bem gravado? Que bom, porque hoje será Daniel. Foi Daniel 6, hoje Daniel 1. E bastante atenção, não deixa o sono nem o cansaço roubar a tua atenção, porque aquilo que nós vimos lá começou aqui. Aquela vida vitoriosa começou aqui. Ok? Amém? E uma coisa importante, eu vou mostrar vários pontos importantes a vocês hoje. Primeiro, se preparar para qualquer mudança que possa acontecer. Quando nós vemos a vida de ascensão de Daniel, o sucesso de Daniel, ele foi passando de governo por governo, reino por reino. Saiu o reino, entrou o reino, saiu o rei, entrou o rei, entrou o governo, saiu o governo, e ele permaneceu só em ascensão. Só em ascensão. E isso tem um porquê. Vamos lá. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, diga comigo, rei de Judá. Pode alternar os obreiros, tá? Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e a cercou. Diga comigo, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também algum dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Primeiro ponto que eu quero parar e fazer uma observação. Evangélicos cristãos são muito românticos. Como assim, bispo? Sempre vê tudo com muita fantasia, com muito romantismo. E eu quero fazer uma observação extremamente importante aqui. Diga comigo, Jeoaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeoaquim, supostamente, era rei do povo de Deus. E Nabucodonosor cria em quem? Em outro Deus. Diga comigo, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos. Ah, não, mas que confusão é essa, bispo? Aí que está o problema. Primeiro ponto que eu quero fazer uma observação, e eu quero que você grave isso. Se te desperta um pouco mais, já para não deixar o sono chegar, quero dizer que o povo de Deus foi entregue na mão do ímpio. Quem era de Deus perdeu para o ímpio. Por quê, bispo? Porque antes de Nabucodonosor, Deus mandou o profeta falar. Antes, o Senhor mandou Jeremias falar com Jeoaquim, fazer advertências a este homem. Suas escolhas, seus caminhos, suas atitudes não agradavam a Deus. E Deus preparou Jeremias, deu uma mensagem maravilhosa, enorme. Jeremias fez questão de registrar tudo nos mínimos detalhes. Preparou.
mandou levar. Ele estava numa posição boa, no inverno, se aquecendo na sua casa de inverno, à beira de um braseiro, e ele simplesmente fez assim, ó. No braseiro. No braseiro. Jogando a palavra do Senhor no braseiro. Não tem problema. Eu mandei o profeta, agora eu mando Nabucodonosor. E aí, o Senhor o entregou Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos. E também alguns utensílios do templo, que também Deus não tem essa preocupação. Às vezes, nós, olha aqui para mim, eu tenho, talvez até quando nós tocamos em alguns pontos, tem algumas pessoas que podem achar que a mensagem, ela é muito dura. Às vezes o bispo não passa nem uma manteiguinha, o negócio vem, pau! Mas é isso mesmo, não tem fantasia. Não tem religiosidade, não tem emocionalismo. Deus não tem preocupação, porque às vezes a gente não está fazendo as coisas certas, mas quando a gente começa a sofrer o dano e sofrer os prejuízos, a gente vira e diz assim: ah, mas o que os ímpios vão falar? Eles vão perguntar, minha família vai perguntar, cadê o seu Deus? Geralmente é isso. Estou certo ou errado? Então, cadê o seu Deus que você busca, você faz, você vai na igreja? E por que Deus permitiu isso? Então, mas a gente sempre usa essa argumentação para aquilo que nos beneficia, para o nosso lado. Porque as nossas atitudes, quando nós não estamos obedecendo, quando nós estamos jogando fora a palavra, o Senhor traz mensagens maravilhosas a nós, nós desprezamos a palavra. Nós desprezamos os ensinamentos, nós desprezamos a direção, nós desprezamos a correção, nós desprezamos a advertência. Depois, hora que chega um Nabucodonosor e vem e domina, e a gente começa a perder, começa a retroceder, então aí a gente para e apela para a fé e diz assim: mas como pode? Senhor, o teu nome está sendo envergonhado, o teu nome. Mas o nome do Senhor não está sendo envergonhado quando a gente não obedece? O nome do Senhor também não está sendo envergonhado quando a gente tem atitudes que não deveria ter? Também não está? Sim ou não? Então por que o nome do Senhor é só envergonhado quando a gente começa a sofrer ser lesado em alguma coisa? Quando as pessoas olham para nós e falam: você não dá um bom testemunho, o nome do Senhor não é envergonhado nisso? Quando não damos bons testemunhos? Amém? E ali, ó, você vê que a Bíblia é um livro tão incrível que não tem meio termo. Até o do templo foi. Até os utensílios do templo levou. A maior preocupação de Deus é que realmente nós vivamos, colocamos em prática, sejamos praticantes da sua palavra. Às vezes as pessoas, elas dizem assim: ai, mas eu falo de Deus para todo mundo, mas... Opa, Deus quer que antes de mais nada você viva. Não é só falar, Ele quer que você viva. Amém, pessoal? Então, eu faço uma observação e uma advertência. Quando Deus entrega nas mãos dos inimigos, e os inimigos começam a prevalecer, e a gente começa a retroceder, a gente começa a perder, pode olhar que sempre teve, a palavra veio, o profeta veio, a mensagem veio, ela sempre vem.
E a gente tem a liberdade de rasgar, jogar fora, botar fogo, descartar. Não quero ouvir isso. Só que é importante você lembrar disso. Guarde isso para você. Depois do profeta, vem Nabucodonosor. Amém? Ô bispo, não era isso que eu queria falar. Não, não era isso que eu tenho para falar também. Só estou fazendo essa observação. Importante. Importante porque não despreze uma mensagem. Porque sempre que Deus está fazendo uma observação, um alerta, ou uma correção, uma advertência, se a palavra não for suficiente, se Jeremias não for suficiente, vai vir Nabucodonosor. Ok? Amém? Não posso deixar passar isso, porque eu tenho visto muita gente ignorar a palavra e o Nabucodonosor está chegando e devastando. Está chegando e está levando tudo. Mas vamos lá. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real. Diga comigo, e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para viver no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Repita comigo em voz alta, por favor. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Por que tem outra tradução que diz que ele decidiu não se contaminar? Diga comigo, decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei, porque, na verdade, na crença deles, toda a comida do rei e a preparação da comida do rei, ela passava por um processo especial. E dentre esse processo especial era um processo de consagração. Então eles acreditavam que a comida do rei, ela traria benefícios especiais, que traria algo a mais. Mas Daniel, mesmo um jovem, porque aqui acredita-se que tivesse por volta de 14, 16 anos, por aí. Seria a idade dele. Que idade que eu disse, gente? E eu quero que você firme isso, porque não estamos lançando palavras ao vento. Não estamos lançando palavras ao vento e como uma boa formação espiritual faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Como pode um jovem, um adolescente, sendo arrancado brutalmente do seio familiar, arrancado do seu país, levado
como um exilado à Babilônia, aparentemente, humanamente falando, perdi tudo, perdi minha família, perdi minha nacionalidade, perdi a minha pátria, perdi, e poderia mais dizer, para que continuar servindo a Deus, se Deus não nos guardou? Poderia ou não poderia? Sim ou não? Por que continuar servindo a Deus ou crendo nesse Deus, se Ele não pôde nos proteger contra o rei Nabucodonosor? Por quê? Não. Diga comigo, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Pode olhar na sua Bíblia aí, principalmente a tradução Almeida, que está escrito justamente, decidiu não se contaminar. Decidiu não se contaminar. Quero ficar com essa palavra. Decidiu não se contaminar. Como uma boa formação espiritual é importante na vida de uma pessoa. Como aquele bom ensinamento, aquela disciplina, realmente podem tirar muita coisa de você, mas não tiram a sua fé. E nem as circunstâncias tiram a sua fé. Passa. Volta, por favor. Só para concluir aqui que eu não terminei a leitura. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse, diga comigo, e Deus fez. Então você vê que Deus estava ali. Deus estava ali. Porque tudo tem um propósito. Tudo e todas as coisas têm um propósito. E fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Você vê a ousadia dele. Não, então, por favor, faça um teste conosco. Faça uma experiência. Faça uma experiência conosco e se nos dê vegetais, legumes e água durante 10 dias e observe você. Se a nossa aparência, se porventura nós estivermos com o aspecto de doentes, nós não estivermos bem e etc., você faz o que você escolher. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Gente, nós estamos falando de um jovem de 16 anos. Nós estamos falando de alguém que a palavra realmente entrou no seu coração. Nós estamos falando de um jovem que supostamente não teria muita maturidade, mas o que aprendeu, aprendeu de verdade, e o que estava no seu coração estava enraizado. E decidiu não se contaminar. Decidiu manter
se manter firme na fé e fazer o que Deus aprova e não o que Deus reprova. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, diga comigo, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a bebida e comiam a comida da mesa do rei. Passados 10 dias, eles pareciam mais fortes do que todos os demais jovens que se alimentaram daquela comida. Então vamos lá. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados. Em lugar disso, lhes dava vegetais. Diga comigo, a esses 4 jovens, diga comigo, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura, da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, só fazendo uma observação que nós aceleramos, dos 10 dias foram para quanto tempo? Quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Aqueles 10 dias foram para 3 anos. 3 anos, já parou para pensar o que é 3 anos a legumes e água? 3 anos? 3 anos para não se contaminar? 3 anos de renúncia, 3 anos de sacrifício, para não fazer o que Deus reprova? 3 anos. Ao final daquele tempo, o rei conversou com eles, diga comigo, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu, diga comigo, que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. 10 vezes, 10 vezes, por obra do acaso? Não, por fé. Por obra do acaso? Não, por decidir não se contaminar. 10 vezes e mais. Aqueles jovens, eles chegaram e eles passaram à frente de sábios, de magos, dos mais inteligentes do reino. Eles chegaram e passaram à frente de todos. Por quê? Aonde começou esse processo, essa promoção, essa honra, que começa aqui, e nós, a semana passada, estávamos lá no capítulo 6, e ainda vendo Daniel, mesmo com as suas batalhas, mesmo com as suas lutas, mesmo com as suas guerras, entra reino, sai reino, entra governo, sai governo, entra rei, sai rei, e ele continua prosperando, crescendo, sendo honrado. Aonde começou isso? Quando ele decidiu não se contaminar. O que significa isso? Significa hoje a mesma coisa, não há diferença alguma.
Há pessoas que acham que para ser bem-sucedidas, elas precisam seguir o curso do mundo. Acham que para serem cabeça, precisa receber algo especial que está no mundo, que vai contaminá-lo. Ele precisa, se ele não estiver no meio, então ele não faz parte, ele é um alienado. E não foi a comida consagrada, não foi a comida do rei, não foi aquilo que todos achavam que era o melhor, que fez com que eles, no meio de tantos, no meio de muitos, que era um governo, somente esses quatro jovens foram promovidos dessa maneira e foram encontrados com tamanha sabedoria, com tamanha inteligência, com habilidades, discernimento e revelações tão especiais. Somente esses quatro foram encontrados, diga comigo, 10 vezes. Para pensar, 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais capazes do que todos os outros, inclusive os mais antigos. Porque depois eles foram passando gente grande. Eles foram passando gente grande, e foram passando e atropelando gente grande. Por quê? Por quê? Decidiu não se contaminar. É importante que você traga isso para a sua vida. Esse é o resultado na vida do separado. Esse é o resultado na vida daquele que coloca como a gente às vezes tem a tendência em pensar que são as coisas que nós estamos vendo aí acontecendo no mundo, as habilidades, as artimanhas, muitas vezes as desonestidades, é que faz com que você seja uma pessoa bem-sucedida. Pelo contrário, não é verdade. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão profunda. Nós estamos num propósito de restauração, nós estamos num propósito de reconstrução e nós estamos num propósito de restituição. Nós estamos num propósito de restituição. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão profunda. Você fizesse uma reflexão, uma introspecção profunda. E fizesse, dentro dessa reflexão, pontua tudo que você tem entendimento, esclarecimento, que te torna impuro e que te contamina. Quantas pessoas que pensam assim: se eu não fizer errado, eu não prospero. Pelo contrário, é aí que você vai prosperar. Se eu não mentir, eu não vou vender. Pelo contrário, se você mentir, é que você não vai vender. Você vai fazer poucas vendas, depois você não faz mais nenhuma. Porque ninguém confia mais em você. Moças solteiras e rapazes solteiros, se eu não ceder, não fizer sexo com ele, ele não fica comigo. Pelo contrário, você vai ficar sozinho. Se você fizer, você vai ficar sozinho. Essa é a realidade. Por quê? Porque nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos da unção de Deus.
Nós precisamos dos dons de Deus, da sabedoria que vem do alto, da inteligência que vem do alto. Nós precisamos da bênção. Ora, a esses 4, Deus deu. A palavra, ora, foi isso que nós lemos ou não? Ora, a esses 4, Deus deu. Ora, a esses 4 foram encontrados 10 vezes mais sábios do que todos os outros. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Porque aquele processo de separação, daquela decisão de não se contaminar, de não fazer o que todo mundo estava fazendo, justamente fez com que eles recebessem algo especial de Deus, que começou aqui. O início de tudo parece até um início complicado, né? Mas essa decisão mudou a história de Daniel e dos jovens. A partir desses 16 anos, eles foram até o final da sua existência honrados, prósperos, exaltados por cabeça, cheios do Espírito de Deus, nessa decisão. Nessa decisão. Pense, por favor, reflita. O que hoje seria você se abster de coisas que o tornaria impuro, de coisas que o contaminaria, e tome uma decisão, assim como ele tomou, tome uma decisão: não vou me contaminar, não vou me contaminar, não vou me contaminar. Eu tomei uma decisão e eu creio que essa decisão de fazer não o que o mundo aprova, não o que todo mundo aprova, até porque é o que eu falei na rádio hoje ainda, a gente vive preocupado com o que a sociedade pensa, com que, como nós seremos vistos pela sociedade, pela família, né, pelos amigos, e não nos importamos muito com aquilo que Deus pensa, mas sempre estamos preocupados com que algum homem, está pensando a nosso respeito, como está nos vendo. Esse é o grande erro, porque quando você está no fundo do poço, você não encontra sociedade para te ajudar, você não encontra familiares, é raríssimo, porque se você não vencer, às vezes a pessoa está preocupada que quando ela decide não se contaminar, o que vão dizer? Eu vou dizer para você o que vão dizer se você não vencer. É isso que eu vou dizer. Olha o que você vai ouvir se a tua vida desmoronar, se a casa cair de verdade. Você vai ouvir: você é um incompetente, você foi um incompetente que não deu conta de manter o que tinha, você foi um incompetente que fracassou, você foi um incompetente, uma incompetente que não conseguiu manter a família, você foi um incompetente, uma incompetente que só fez coisa errada. É isso que vão dizer. Estou certo ou estou errado? Eu estou preocupado com o que as pessoas vão dizer a meu respeito? Eu estou preocupado porque me criticam, porque ao invés de encher a minha cara como muitos vão, eu vou me encher do Espírito? Eu estou preocupado quando muitos vão saciar a sua carne, eu vou alimentar o meu espírito? Eu estou preocupado porque alguns dizem assim: nossa, que absurdo, você não bebe, você não fuma, você não transa. Espera aí, eu estou preocupado com que Deus, como Deus está me olhando, como Deus está me vendo, se eu estou agradando a Deus ou não estou agradando a Deus. Estou preocupado porque uma vida, a verdade, como é feliz, né? Como segunda-feira, como é feliz o homem que teme o Senhor,
Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Como é feliz. Sua família será uma família abençoada, uma geração de homens íntegros. Grande riqueza haverá na casa desse homem. Como é feliz esse homem. Como eu vou estar preocupado com que as pessoas, eu disse, ainda segunda-feira eu falava sobre isso, né? Na minha família, né? Quando nós perdemos, quando meu pai perdeu tudo e a gente se tornou sinônimo de problema, né? A gente fica meio leproso, né? Ninguém quer chegar perto da gente, porque a lepra pega, né? Pode ser que pega, a pessoa tem medo até de cumprimentar. Então, eu estava falando que eu estava aqui, quando cheguei em São José do Rio Preto, estava no fundo do poço, numa situação miserável, e eu tenho isso registrado até hoje na minha memória, porque eu era um adolescente, aquilo me marcou, eu falei, mas por que isso? Né? Estou vindo numa calçada, eu e minha irmã, estou vindo numa calçada, uma tia olhou lá naquela calçada, ela olhou e nos viu, quando ela olhou e nos viu, ela atravessou para o outro lado da rua. Atravessou para o outro lado da rua. Por quê? Porque sabia que a gente estava aqui, estava numa desgraça violenta, num fundo de poço, que poderia pedir ajuda, né? Porque todo mundo vive assim, sabe? As pessoas, elas vivem, por isso que nós temos que nos agarrar ao Senhor, porque se você não vence, as pessoas viram para você e dizem assim, primeiro te ignora, segundo elas vão falar, tem meus próprios problemas, nossa, eu já tenho coisa demais, problema demais para lidar, são tantos os meus problemas, eu não tenho mais tempo para lidar com o problema dos outros, nossa, não aguento nem ouvir os outros. É assim ou não é? Sim ou não? E mais, eu quero que fique registrado dessas palavras na sua memória. Às vezes você está preocupado que as pessoas te criticam porque você vem na igreja, porque você participa de um jejum, porque você decidiu buscar a Deus de verdade. Só que essas mesmas pessoas que te criticam por buscar a Deus, se você não vencer, são as mesmas pessoas que vão te chamar de derrotado, fracassado, incompetente. Não conseguiu manter nada, tudo que veio nas suas mãos foi embora, não conseguiu manter sua família, não conseguiu manter a sua prosperidade, não conseguiu manter o emprego, não conseguiu manter... São os mesmos que vão falar. E aí eu vou me preocupar? Está aqui, eu pergunto a você, será que valeu a pena a decisão de não se contaminar? Sim ou não? Será que valeu a pena a decisão de se abster daquilo que o contaminou? Todo mundo permaneceu, inclusive os demais jovens. Só que, ora, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigia sabedoria e conhecimento. Descobriu, diga comigo, que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. 10 vezes. Ora, e você viu lá atrás, né? Ora, a esses 4 jovens, Deus deu. Amém, pessoal? É isso que você precisa colocar dentro de você. Quero firmar esse ponto. Tome essa decisão. Que aquilo que te contamina, você não vai permitir mais. Aquilo que vai contaminar a sua fé, o seu relacionamento para com Deus. Se você quer ser 10 vezes mais abençoado que todos os demais, isso aqui é a mesma coisa hoje, é você chegar por último e passar a estar 10 vezes à frente de muitos. É a mesma coisa, é você chegar por último e estar 10 vezes à frente, 10 vezes mais abençoado, 10 vezes mais honrado, 10 vezes mais próspero, 10 vezes mais cabeça. É a mesma coisa, é você chegar depois e passar muita gente, é chegar ainda ser o menor e passar na frente de gente grande. Foi o que aconteceu aqui, ó. 10 vezes mais. Amém? É o mesmo Deus, Vou fazer agora um outro ponto muito importante, que hoje você vai agradecer por estar nessa reunião. Pais e mães,
Olha o quanto vale a pena você investir. Eu quero dizer a você, como você talvez, como pai e mãe já sabe disso. Como você, como pai e mãe já sabe disso. É importante os seus filhos estudar numa boa escola? É. É bacana isso? É. Mas isso é que vai fazer deles homens e mulheres bem-sucedidos na vida? Não. Não. Não é. Aqui está o exemplo para nós como pais. Aqui está o exemplo do que nós realmente devemos investir na vida dos nossos filhos. A boa formação. A palavra realmente entrando no coraçãozinho deles. A fé, o temor do Senhor entrando no coraçãozinho deles. Porque Daniel veio de família real, só que ele estava lá sem família real, não tinha, o pai dele não podia fazer nada por ele, nem a mãe dele podia fazer nada por ele. O que fez com que ele vencesse? A fé que foi plantada no coração dele. Nós não falamos, a semana passada nós não falamos de José? O pai de José era rico, mas ele foi arrancado brutalmente, levado para o Egito, e o que o pai dele pôs fazer por ele? Nada, só que a fé dele, aquilo que foi ensinado pelo pai, estava lá no coração dele. O relacionamento estava lá no coração dele. Quando houve fome na terra, ninguém podia fazer nada por Isaac, não podia fazer, só que ele chegou naquela terra, havia uma fé no coração dele, ele plantou na fé, Deus abençoou, e o que ninguém estava colhendo, ele colheu, e colheu 100 vezes mais naquele ano. Sabe o que você deve ensinar para o seu filho? Se perguntasse para o seu filho qual é o super-herói preferido do seu filho, quem ele diria? Talvez vai dizer Batman, Superman, Homem de Ferro. Ensine o seu filho e prepare o seu filho para que o super-herói preferido dele chame-se Jesus Cristo. Coloque isso no coração dele, plante isso no coração dele, e plante enquanto ainda é pequeno. E deixando uma coisa importante para os senhores e para as senhoras. Como disse, é bacana você poder estudar. Ah, eu vou botar na escola tal, porque a escola tal tem um curso. Não, não é isso que faz de um homem bem-sucedido na vida. Sabe o que faz de um homem bem-sucedido na vida? É você pegar os seus filhos agora, e o que você vai passar a fazer a partir de hoje, colocar a mãozinha na cabeça dele, e declarar palavras, declarar bênçãos como essa: meu filho, minha filha, o papai, a mamãe te abençoe, e profetiza sobre a tua vida, profetiza que você seja 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais capaz do que todos aqueles que estão próximos a você. Meu filho, minha filha, o papai, a mamãe profetiza que a tua mente seja iluminada pelo Senhor, que a inteligência do Senhor seja derramada sobre a tua vida. Eu declaro, meu filho, minha filha, eu declaro que você seja 10 vezes mais abençoado, 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais capaz, 10 vezes mais conhecimento, 10 vezes mais. Isso vai fazer a diferença na vida do seu filho. Isso vai fazer total diferença. Não importa se ele estudou escola pública ou escola particular. Não importa se ele teve uma boa formação ou não. E ainda que ele não tenha tido nem escola pública, nem inglês, nem nada, pode ter certeza que ele vai passar à frente de muita gente que tinha tudo para estar à frente dele, mas não vai estar. Invista tempo nisso, gaste palavras abençoando, orando tempo abençoando. Eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha, eu te abençoo, e profetiza em nome do Senhor Jesus. Declaro, assim como Deus abençoou Daniel, assim como Deus abençoou os 4 jovens, que haja em você uma sabedoria diferenciada, que haja em você uma inteligência diferenciada. Oh meu Deus, amplia a mente dos meus filhos, amplia, Senhor. Ah meu Deus, acrescenta o QI, aumenta o QI, Senhor.
QI e o novo agora, né? Qual que é o outro agora? Está na moda agora, inteligência. Emocional já está para trás. Ixi, já passou. Espiritual. Espiritual. Pode buscar isso. Estão buscando agora, e é a nova do momento. Era o QI, o QE, né? a inteligência emocional, agora espiritual. Espiritual. É a inteligência do momento e é onde estão investindo profundamente, buscando agora. Amém? É isso que vai fazer realmente a diferença. Tome essa decisão. E você, sabe o que Deus está falando? Sabe por que Deus está falando isso conosco? Porque, primeiro Deus nos ensina. Ele abre a nossa mente, o nosso entendimento. E nos prepara para orar. Isso é direcionamento para a oração. Isso é sabedoria. Você pode, não importa de onde você veio, não importa se você é um exilado, não importa se você é um peregrino, um forasteiro, veio de outro lugar, está aqui, veio contra a tua vontade. Eu vim para cá contra a minha vontade, viu? Eu vim para São José do Preto contra a minha vontade. Não importa, mas quando você escolhe fazer isso aqui, quando você escolhe buscar a Deus, quando você decide fazer o que Deus aprova, quando você decide não se contaminar com as coisas que vão te afastar da presença do Senhor, quando você decide buscar a Deus de verdade, você pode ter chegado muito depois, mas você vai passar à frente de muita gente, você vai estar 10 vezes mais abençoado, 10 vezes mais próspero, 10 vezes mais honrado, 10 vezes mais cabeça do que aqueles que estavam muito à frente de você. Amém? Daniel chegou atropelando. Daniel chegou e através daquela atitude, através daquela decisão, ele foi passando à frente. E isso é oração. Senhor, eu decidi não me contaminar, eu decidi fazer o que o Senhor aprova. A grande maioria aqui não está disposta a fazer o que o Senhor aprova. Oh meu Deus, mas eu estou disposto a fazer o que o Senhor aprova. Meu Deus, assim como o Senhor foi com Daniel, assim como o Senhor foi com Ananias, Misael, Azarias, meu Deus, me abençoa, eu quero ser 10 vezes mais honrado, 10 vezes mais abençoado, 10 vezes mais prosperado, ainda que eu tenha chegado depois, Senhor, me coloca à frente. E é o que vai acontecer na sua vida. Amém? Fique em pé e pega o teu propósito, por favor.